O problema maior das pessoas é o desejo de possuir mais e mais e mais e mais, sempre. Então esse desejo é que deve ser contido. E aí então a pessoa encontrará felicidade. Então feliz é aquele que se contenta com o que tem. E essa pessoa então não tem necessidade de mais coisas. E quando chegam mais coisas, então ele está mais feliz ainda, mas nunca porque recebeu, mas agradecido a Deus. Então existe aí um extremismo. O que é isso? Envia-se um missionário para o campo e de repente deixa esse missionário passar por necessidade. Isso é uma coisa terrível. Quantos têm abandonado o campo missionário devido às necessidades aí financeiras? São muitos que abandonam. Então a igreja tem que tomar todo o cuidado para não deixar isso acontecer. Esses missionários precisam ser mantidos financeiramente. Os obreiros, por sua parte, não podem deixar-se dominar pela avareza e pela ganância. Paulo nos dá uma importante lição quando afirma: aprendi a contentar-me com o que tenho. O culto ao Senhor não pode ser transformado em uma fonte de renda. É o próprio apóstolo Paulo que ensina a nos apartar daqueles que não se conformam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Isto porque os tais apreciam contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. 1 Timóteo 6,5. O ensino paulino demonstra que a piedade com contentamento já é por si mesma um grande ganho. 1 Timóteo 6,6. Então, um outro extremismo que acontece são obreiros que desejam enriquecer a todo custo. São pessoas que estão fazendo a obra de Deus por ganância, por dinheiro, por enriquecimento. Então a visão deles é materialista, não é espiritual. E hoje nós estamos assim, cheios de gente pregando o evangelho por aí, por dinheiro, visando exatamente o financeiro, o enriquecimento. Então pouco importa para eles se as pessoas estão sendo aí curadas, batizadas com o Espírito Santo, libertadas, estão recebendo dons. O que importa é que ele foi lá e falou bonito, palavras lindas, falou da sua riqueza, falou até do seu desejo de comprar um avião, uma fazenda, um carrão e tal, e as pessoas acharam muito bonito, né? Outros aí usam de sentimentalismos e tudo mais, para ganhar dinheiro. Então, o que eles visam? Ganhar dinheiro. Não estão visando a edificação do povo de Deus. Não estão visando ganhar almas. Não estão visando aí o crescimento espiritual da igreja. Mas estão visando receber o seu dinheiro, o seu cachê, e cada vez mais alto. Então, Paulo dá uma lição de contentamento com o pouco. Olha, o que importa é que o que eu tenho me faça feliz. O que eu tenho, eu esteja satisfeito com isso. Então pronto. Nada me seduz. Nada pode atrapalhar a minha felicidade. Porque o que eu tenho me faz feliz. Eu me sinto feliz com isso. Então é importante as pessoas se contentarem com o que têm. Jesus diz bem claro: você tem o que comer? Tem o que vestir? Você já tem até um lugar aí de reclinar sua cabeça, dormir. Então, por que você está tão preocupado com as outras coisas? Então deixa Deus cuidar de você. Você precisa ser mantido quanto às suas necessidades. O restante, se vier, bom demais. Se não vier, bom demais também. Não fique desejando enriquecimento. Parte 3, a principal fonte do contentamento. Vamos ver aí, tópico 1, Cristo é quem fortalece. Tópico 2, Cristo é a razão do contentamento. Tópico 3, o cumprimento da missão como fonte de contentamento. Tópico 1, Cristo é quem fortalece. Paulo nos ensina com a declaração do versículo 13 que sua suficiência sempre esteve em Cristo. O que fez com que Paulo suportasse tantas adversidades? Havia algum segredo? Não. O que fez do apóstolo vencedor foi a sua fé em Jesus Cristo, aquele que tudo pode.
A força do seu ministério era o Senhor. Você quer forças para vencer os obstáculos em seu ministério? Confie plenamente no Senhor. Então, como Paulo conseguiu sobreviver a todas as situações pelas quais ele passou? Porque ele continuava feliz, alegre. Então a resposta é simples. Devido à sua comunhão com Jesus Cristo. Devido à sua comunhão com o Espírito Santo, seu companheiro inseparável. Então, é isso que o crente deve fazer todos os dias, buscar a comunhão com Deus, orando, buscando a presença de Deus em sua vida. É buscando as coisas espirituais, as coisas superiores, desejando cada dia mais as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, do reino espiritual. Então, quanto mais você desejar as coisas espirituais, menos valor terá para você as coisas materiais. É assim que funciona. E é o que acontecia com Paulo. Ele se contentava com a presença de Deus. Tópico 2. Cristo é a razão do contentamento. Nossa alegria e força vem do Senhor Jesus. Segundo Mateus Henry, temos necessidade de obter forças de Cristo para sermos capacitados a realizar não somente as obrigações puramente cristãs. Precisamos da força dele para nos ensinar a como ficar contente em cada condição. Busque ao Senhor e permita que a alegria divina preencha a sua alma. Então não devemos buscar apenas a força do Senhor, o poder do Senhor para ministrar aos outros, mas também para Ele nos manter contentes, felizes, para que Ele possa preencher os espaços que nós temos em nossa vida e as necessidades que nós temos, para que sejam preenchidas pelo espiritual. E isso vai causar o enfraquecimento das nossas necessidades materiais. Então busque mais a presença de Deus, a comunhão com Deus. E as outras coisas? Jesus disse o quê? Buscai primeiro as coisas de Deus. E as outras coisas? Busque primeiro o reino de Deus. As outras coisas, quando necessárias, Deus vai acrescentar. Tópico 3. O cumprimento da missão como fonte de contentamento. Uma vez que o objetivo de Paulo era pregar o Evangelho em toda parte, nada lhe era mais importante que ganhar almas para o reino de Deus. Nenhuma dificuldade financeira roubaria a visão missionária do apóstolo. Então olha aí, se você colocar como objetivo maior da sua vida ganhar almas, então isso é que vai importar mais para você. Então não fique desesperado pelas coisas materiais, pelas coisas financeiras. Dedique-se a fazer a obra de Deus. E Deus vai manter as suas necessidades para fazer isso. Deus vai enviar. Então confie em Deus e deseje ganhar almas. Esse era o grande desejo de Paulo. Ele não estava ali chateado nem brigando porque estava preso. Mas ele estava chateado porque não podia ganhar mais almas, não podia sair viajando e ganhando almas. Ele tinha necessidade de ganhar almas, ele tinha esse desejo profundo no seu coração de ganhar cada dia mais almas. Então foi preciso que Deus colocasse ele ali para escrever essas cartas, porque senão ele nunca escreveria. O que ele queria era estar sempre andando para baixo e para cima ganhando almas. Era o desejo profundo que ele tinha. Então ali foi um momento exatamente que Deus usou uma situação que Deus permitiu que acontecesse na vida de Paulo, exatamente para ele escrever o que nós hoje estamos lendo, que é tão importante para nós. Ele não se angustiava pela privação material e social. Pelo contrário, a alegria do Senhor era a sua força. Paulo regozijava-se com a suficiência que tinha de Cristo. O descontentamento é como a planta má que faz brotar a avareza. Hebreus 13, 5, 6. O roubo, Lucas 3, 14. E a preocupação com as coisas materiais, Mateus 6, 25 a 34. Por isso, contente-se em Cristo. Ele tomará conta de nós. Então a preocupação de Paulo nunca era essa parte material, porque ele estava feliz com Cristo. Essa preocupação com as coisas materiais é que traz aí tanta desavença, tanto problema. Então esse excesso de preocupação com essas coisas materiais é que vai trazendo aí à mente das pessoas coisas ruins, né?
De repente a pessoa começa a roubar, a mentir, começa a fabricar coisas, né, que Deus não mandou e começa a fazer coisas erradas aí aos montes. Essa preocupação com o material, com o enriquecimento. Então, tomemos cuidado com isso, estejamos contentes com aquilo que já possuímos. E se Deus quiser acrescentar, bom. Se Deus não quiser, bom demais. Então, contente-se com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com a posição que você está hoje. Então, fique tranquilo. Deus está cuidando de nós todo o tempo. Conclusão aí. Aprendemos na lição de hoje que a Igreja de Cristo deve zelar pelo bem-estar dos seus obreiros, a fim de que não venham a passar privações. Então, aí, uma das coisas que aprendemos nessa lição é que a igreja precisa sustentar os seus missionários, além de enviar cada dia mais missionários. Todavia, a real motivação para servirmos a Igreja de Deus jamais devem ser as recompensas materiais. Então, outra coisa que aprendemos é que a visão do reino de Deus não é uma visão materialista. Nunca devemos pregar o Evangelho por dinheiro ou por enriquecimento. Nunca. A motivação é sempre a edificação do corpo de Cristo e a salvação das almas. Confiemos na provisão divina, pois assim seremos felizes em toda e qualquer situação. Então, outra coisa que aprendemos é que devemos confiar sempre na provisão de Deus. Ele está vendo, conhece as nossas necessidades e vai suprir essas necessidades. Nosso contentamento em meio às adversidades é resultado da nossa fé e comunhão com o Senhor Jesus. Então estejamos contentes, felizes em qualquer situação, porque sabemos que quando estamos fracos, aí é que somos fortes, porque Deus vem em nosso socorro. Então estejamos contentes com o que temos, com o que somos, sabendo que Deus está conosco o tempo todo. Que estejamos na dependência do Senhor para que Ele nos conceda alegria e força a fim de vencermos as vicissitudes e tribulações da vida. Então, outra coisa importante que aprendemos é a confiar no Senhor, estar na dependência do Senhor sempre. Então, em qualquer situação, sabemos que Ele estará providenciando um meio pelo qual nós vamos ser abençoados, nós vamos ser mantidos, sustentados. Então, não devemos nunca nos desesperar, não devemos nunca tomar a situação, uma atitude aí precipitada, abandonando a obra de Deus, porque Deus está no controle de tudo e Ele vai continuar nos guiando, nos consolando, nos confortando, nos edificando, nos conduzindo segundo a sua vontade, segundo o seu plano, né? Todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que temem o Senhor.